Tudo bem, meus irmãos? Agora melhorou, né? Tudo bem, irmãos? Bom, há bastante irmãos aqui que já passam dos 20, 30, 40 e 50, 60, 70, 80. Mas nós queremos falar com os jovens. Nosso retiro é com os jovens. E nós esperamos que a palavra dita aos jovens seja abençoadora também para todos. Só estamos esclarecendo inicialmente isso, para que os irmãos possam entender que nós vamos procurar falar na linguagem deles. Senhor, Tu é a misericórdia, Teu é o poder e Tu é a glória. E nós nos inclinamos diante de Ti, Senhor, convictos do que somos, pequenos, pó, mas olhamos para a Tua grandeza, nela nos agarramos e em Ti esperamos, para que Tu tenhas misericórdia do pó, do barro, e possa, Senhor, segundo Tua compaixão, usar o barro para falar para estas vidas, ó Pai, uma palavra útil, edificadora e abençoadora. Senhor, deposita aos Teus pés esta oração. Peço e clamo também que Cristo Jesus, nosso mediador, possa estar também levando até o Pai esta oração, possa estar intercedendo, rogando ao Pai, para que o Pai ouça este clamor. Amém. Muito bem. Nosso tema é oração. Então eu gostaria de estar falando sobre tipos de oração. Tipos de oração. Mas esses tipos de oração, nós podemos dividir em tipos A, B, C, ou 1, 2, 3. Mas todos esses tipos também podem compor um conjunto da oração. E alguns desses tipos podem até ser a essência da oração. Bom, vamos então à prática, falar de forma prática, vocês entenderão melhor. Vamos falar primeiramente da oração confessional. Só coloque confessional. Confessional. Esse é um tipo de oração, confessional. A oração confessional, como o próprio nome está dizendo, é aquela em que, já vou usar um termo, né, apropriado, o penitente, não é? O penitente está orando a Deus, confessando os seus pecados. É interessante a gente ouvir pessoas dizerem: ah, eu não sei orar. Mas é muito difícil um cristão afirmar isto, não sei orar. Porque quando nós afirmamos que não sei orar, quer dizer, nós não confessamos pecados. A oração confessional é a confissão de pecados. Nós não confessamos pecados. Outra coisa é a pessoa dizer: eu oro pouco. Então peca pouco, hein? Ou peca quase nada. Porque se na nossa essência, e na nossa essência nós somos pecadores, nós pecamos. Quando você vai sentar-se à mesa para almoçar e você não gosta da comida que a mamãe fez e você reclama, você já pecou. Quando você respondeu alto para sua mãe, já pecou. Quando você deixou de fazer a tarefa de casa, deixou de ajudar a mãe, e infelizmente muitos pais mimam seus filhos. Eu também fui mimado assim. Depois minha esposa acabou pondo um pouquinho no eixo, mas não pôs de tudo. Então, muito mimados, então não sabem lavar um prato, não sabem enxugar uma louça, não sabem lavar um banheiro, não sabe nada e não quer saber também. Então você está pecando, você peca
Mas você precisa confessar tudo que você... Isso sem dizer alguma mentira que você fala, um ódio que você tem, uma raiva que você tem contra uma pessoa, uma briga que você tem, antipatia. Então, como pastor, eu vejo dentro do corpo de Cristo quantas antipatias. São pecados para serem confessados. Há um exemplo aqui de confissão de pecado na Bíblia, muito bonito. Muito bonito, deixa eu ver se eu acho aqui. É o Salmo 51. Se você quer aprender sobre confissão, você leia o Salmo 51. Aliás, o Salmo 51 pode ser um salmo para ajudá-lo você a orar a oração confessional. Ele começa assim: compadece-te de mim, ó Deus, ou tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão. E ele vai, lava-me, né? E ele diz: contra ti somente pequei e fiz que era mal diante dos teus olhos, eis que iniquidade. É uma oração confessional. Uma oração confessional. Está na Bíblia, você pode buscá-la, orar, até orar sobre ela. Você pode até repetir as palavras ali: compadece-te de mim, Senhor, e você aumentar, né, essa expressão: compadece-te de mim, Senhor, porque sou pecador, sou fraco, pequei contra ti. É a oração confessional. Eu disse para vocês que temos tipos de oração, e algumas desses tipos são até a essência da oração. A oração confessional é a essência da oração. Mas eu gostaria, o tempo é pouco, é muito rápido, então, mas eu gostaria de colocar aí alguns subitens da oração confessional. Coloque A. Convicção de pecados. Convicção de pecados. Se é uma oração que você deve sempre estar fazendo a Deus, é esta: Senhor, me dê convicção de pecados. A pessoa que não tem convicção de pecados não é salva. Ouça bem, hein? A pessoa que peca e depois aquilo não machuca, não é salvo. Então, na oração confessional, você deve estar pedindo a Deus: Senhor, me dê convicção de pecados. Faça eu sentir tristeza pelo pecado. Isso é o Espírito Santo que vai fazer. Faça eu sentir tristeza pelo pecado. A pessoa que peca e sai dando risada e fala: eu bati nele e bati mesmo, eu falei mais dele e falo outra vez, eu não gosto dele e não gosto mesmo, eu não gosto dela e não gosto mesmo, se eu ver ele eu vou sentar a mão na cara dela. Ué, cadê a convicção de pecado? Ué? Então, a convicção de pecado deve fazer parte da oração confessional, ainda aonde você vai pedir convicção de pecados. B. Como que eu diria o B? O B seria pedir que Deus sonde o nosso coração. Pedir que Deus sonde o nosso coração. Porque há tipos de pecados que nós pecamos e nós não percebemos. Há um tipo de operação maligna no nosso coração. É um tipo de operação maligna bem sofisticada, que é o auto-engano. Quer dizer, a pessoa é enganada pelo diabo, e o diabo leva a pessoa a se enganar a si mesmo. Nesse processo de auto-engano, a pessoa não percebe o pecado que está no seu coração, e o Senhor precisa pedir ao Senhor que o Senhor sonde o seu coração. Eu acho interessante uma
o testemunho do pastor Enéas Tonini, já falecido, quando ele fala sobre o dia que ele foi batizado do Espírito Santo. Eu não nego que eu gosto do termo plenitude do Espírito, eu acho que é um termo mais abrangente. Quando ele recebeu a plenitude do Espírito, então o Senhor falou com ele, e o Senhor disse, ele tinha uma coleção de discos clássicos, e ele gostava muito daqueles discos, e o Senhor falou, queima seus discos, acabe com eles, quebre, queime. Ele não sabia que aquilo era pecado, mas por que aquilo era pecado para ele? Tudo aquilo que desvia seu foco de Deus é pecado. Tudo aquilo que faz com que você sinta uma atração muito grande e desvie você de Deus é pecado. Vou dar um exemplo tão simples, tão trivial. Você vê uma menina, aquela menina se torna a Miss Brasil para você, se torna a loucura da sua vida, e você agora, sua mãe fala, mas aquela menina, ela é terrível, não faz mal, ela é linda, aí você vai. Então você perdeu o foco, né? Perdeu o foco. Por mais linda que seja uma menina, ela não pode tirar seu foco de Deus. Você vai casar e depois vai ser um desastre, não é? Porque você vai acabar enjoando dela. O pecado sempre nos faz enjoar quando é pecado. Então pedir que Deus sonde o nosso coração. Nós precisamos estar pedindo isso para o Senhor, para que Deus mostre. No caso do pastor Enéas, ele não podia imaginar que aqueles discos eram coisas que iriam fazer mal para ele, estava desviando o foco dele, ou impedindo a comunhão dele com Deus. Outro exemplo que eu gosto de dar também, muitos aqui já ouviram esse exemplo, é o exemplo da dona Rosalie Appleby. Ela, logo que ela veio para o Brasil, quando ela teve o primeiro filho, ela estava tendo o primeiro filho num quarto e o marido estava morrendo no outro quarto. Não é? E ela pegou e guardou a aliança do marido, guardou a mechinha do cabelo do nenê, e tudo tinha tido aquilo numa caixinha. Mas ela fazia uma oração a Deus: Senhor, se isso é um ídolo na minha vida, porque ela tinha isso é para pessoas que têm uma sensibilidade espiritual muito grande, uma convivência muito grande com Deus. Muitas vezes nós não temos isso depende da nossa caminhada com Deus, da nossa dedicação, da nossa busca de Deus. Ela, Senhor, se isso aqui é um ídolo na minha vida, tu falas para mim. O Senhor nunca falou para ela que aquilo era um ídolo na vida dela. Mas quando ela foi fazer uma mudança, o caminhão onde estava isso e tudo mais, pegou fogo, acabou com tudo. O ídolo acabou. Então, é preciso pedir que Deus sonde o nosso coração, porque coisas às vezes que nós pensamos que não faz mal para nós e fazem mal. E nós precisamos saber se Deus está realmente aprovando aquilo que eu estou fazendo. Então sonda a Deus e vê o meu coração. Pedir que Deus sonde o coração. C. Pedir que Deus nos quebrante. Um termo mais que vocês vão... Quando a gente fala em quebrantar, é quebrar o eu. Quebrar o nosso eu. A Bíblia usa o termo cerviz, quebrar a nossa cerviz, quebrar a nossa vontade, quebrar os nossos gostos. Então, pedir que Deus nos quebre. Uma palavra bem apropriada a isso que vocês vão entender é humilhe. Pedir que Deus me humilhe. Olha, se você for orar sem se humilhar, esqueça. Se você não pedir a Deus que Deus te ensine o que é humilhação diante dele, esqueça. Esqueça. A humildade é um aprendizado longo que vai por toda a vida. E nós temos que aprender isto, a ser humilde, o que é a humildade. E quando nós vamos buscar a Deus,
Nós temos que buscar a Deus com coração humilde. Você não pode buscar a Deus com coração prepotente, um coração orgulhoso, um coração rancoroso. E você tem... Então, isso faz parte da oração confessional. Você imagine você que faz tempo que não confessa pecado, quanto tempo você vai ficar orando na oração confessional? Não é? Quanto tempo? Então, falar que não sabe orar, ou falar que ora pouco, é uma coisa complicada. Um detalhe importante. Você, por exemplo, tem uma prova para fazer e pede para Deus te abençoar. Você está namorando, pede para Deus abençoar o namoro. Quer casar, pede para Deus abençoar o casamento. Vai fazer um concurso, pede para Deus abençoar o concurso, para você passar. Vai fazer uma entrevista, pede a Deus. Então, você está doente, pede saúde. Presta atenção numa coisa. E eu gostaria que o Moraes colocasse ali, apenas, não como uma parte, mas como um versículo. Eu não tenho o endereço agora no momento, mas posso colocar aqui. É um versículo da palavra de Deus. Se eu atentar para a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Meu amigo, você vai pedir para Deus as coisas sem se confessar, acabou, ele não vai te ouvir. Ele está dizendo que não vai te ouvir. Está dizendo aí, ó, me cura, Senhor. Mas ele está dizendo aí, ó, não vai, você não vai ser curado. Esqueça, você não vai. Não vai. Não adianta. Por quê? Porque ele já disse, se eu não confessar meu pecado, ele não vai me ouvir. Se eu não pedir para ele perdão do meu pecado, não é só confessar, abandonar, ele não vai me ouvir. Não adianta. Então, por isso que eu disse que a oração confessional é a essência da oração. É a oração confessional. O tempo urge. Se eu atentar para a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Tá? Muito bem. Vamos então passar para outra espécie de oração. Põe aí, ação de graças. É outra espécie, tá bom? Ação de graças. Eu não vou perguntar para levantar a mão. Quantos aqui, antes do café da manhã, de tomar a xícara do café, ou de comer o pão, oram, Senhor, eu te dou graças por este pão que tu me deste. Eu te dou graça por este pão. Pessoas trabalharam por ele, meu pai trabalhou por ele, suou por ele, e tu me destes, tu colocastes na minha mesa este pão, e eu te agradeço por este pão. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Quantos aqui vão em restaurante e antes de comer a comida, ou vai no cheeseburger, ou no McDonald's, ou seja lá onde for, e pega o lanchão e, Senhor, te agradeço, já toca o carro. Ação de graças. Quantos aqui agradecem a Deus pelos pais que têm? Hein, Caio? Se eu tivesse um pai e uma mãe como você tem, eu tive pais bons, eu estava agradecendo todo dia. Você já pensou? Aguentar essa mãe boa que você tem já é duro. Já pensou se fosse uma mãe careta? Ele deu uma mãe abençoada. Não é, Alex? Um pai trabalhador, um exemplo de pai. Quantas vezes você agradece? Tem que agradecer todo dia. Tem que fazer parte das nossas orações. Senhor, eu te agradeço pelo meu pai. Eu te agradeço pela minha mãe. Quanto que meu pai trabalhou por mim, quanto que ele sofreu, quanto que ele lutou, e ainda luta para eu ter um estudo, eu te agradeço, Senhor.
ações de graças. Mas vocês querem ver aqui na Bíblia, eu citei o Salmo 51 como ações de graças. Tem um outro salmo aqui, eu não sei se eu marquei. Está aqui. É o Salmo 136. 136. Rendei graças. Eu vou lá naquelas luzinhas multicores que colocaram aqui para mim. Tem umas luzinhas aqui incrementadas aqui, viu, irmãos? Tudo colorida, vermelha, azul, tá tudo aqui, ó. Aí eu quebrei o esquema deles, fui para baixo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, e assim ele vai dando ações de graças. Então vocês viram que ações de graças, eu falei do pão, falei do pai, falei da mãe e tudo mais, mas também tem ações de graças a Deus mesmo, porque Ele faz na nossa vida. Será que muita gente não fica doente porque não rende graças a Deus pela saúde? Não sei. Será que muita gente não tem um acidente de carro porque não rende graças a Deus por uma viagem bem sucedida? Quando termina a viagem, oh Senhor, Tu nos guardaste, Tu guardaste o nosso carro, não furou o pneu, Senhor, eu não tive dor de barriga na viagem, oh glória a Deus. O cidadão não dá graças a Deus. Quer dizer, não atribui a Deus a bênção da viagem bem feita. Ações de graças. Vocês podem depois ler o Salmo 136, porque ele dá uma série de motivos pelos quais se deve dar graças a Deus. Até a palavra de Deus diz, né, se não me engano, em Efésios 5:18, será que é Efésios 5:18? Efésios 5:18. É interessante. Efésios, aí ó, quando ele fala, e não vos embriagueis com vinho que não há contenda, ele fala, vai falando, né? Aí depois no versículo 20 ele fala, dando sempre graças por tudo. Olha aqui. Dando sempre graças a Deus por tudo. E aqui é uma lição impressionante da palavra de Deus, porque o graças a Deus por tudo é o graças a Deus pela bênção que recebeu, é o graças a Deus pela aflição, é o graças a Deus pelo problema, é o graças a Deus por tudo. É oração de ações de graças. Vocês já pensaram se vocês fossem todo dia dar graças a Deus pelas bênçãos, pelos livramentos, pelo cuidado de Deus através de pessoas, pais, amigos? É um tipo de oração. Outro tipo de oração é o louvor. É o louvor. Agora, quando você vai louvar a Deus, eu acho que aqui é uma coisa um pouco complicada. Um pouco complicada no louvor a Deus. Porque o louvor a Deus, ele tem que ser apropriado, adequado. Isso nós vemos, eu já estou saindo fora do sério, né? Eu já não estou falando mais para criança, é duro. Deixa eu ver se eu volto ao foco. Bem, não vou falar do que é complicado, não. O louvor a Deus, você começa louvando a Deus pelo que Ele é. O que Deus é para você? Deus é bondade? Louvo-te, Senhor, pela tua bondade.
Agora você vai falar assim: eu preciso forçar isso? Se você acaba procurando se disciplinar na oração e você começa a fazer da oração algo que você faz sempre, o Senhor vai te inspirar. O Senhor vai te levar a contemplá-lo, a louvá-lo. Então, na hora de você orar, depois da oração, geralmente depois de uma oração confessional, nós confessamos e Deus traz o consolo. O que é esse consolo? A certeza de que você confessou e você foi perdoado. Ele traz esse consolo. Quando ele traz esse consolo, aí é a oportunidade de você começar a louvar. Eu te louvo, ó Deus, pelo teu perdão. Eu te louvo, ó Deus, pela tua salvação. Eu te louvo, ó Deus, porque tu derramaste o teu sangue precioso para apagar os meus pecados, e os meus pecados foram apagados nesta manhã, quando eu me ajoelhei perante ti. Abre oportunidade para o louvor. Eu te louvo pela tua tão grande salvação. Eu te louvo porque tu olhastes para mim, um ser tão pequenino, tão insignificante, e me amaste e me salvaste. Abre a oportunidade para o louvor, e você entra com o louvor. Mas há muita coisa para ser dita sobre o louvor. Então nós estamos aqui apenas citando alguma coisa sobre o louvor, e precisamos passar esse tema para ir para outro. Intercessão, ou intercessória, é melhor. Nós falamos da oração confessional, falamos da oração de ação de graças, falamos da oração do louvor, e agora estamos falando da oração intercessória. A oração intercessória, e tem uma profundidade tão grande. Eu sinto cosquinha de falar coisas que não deveria falar. Tem uma profundidade tão grande na oração intercessória. Porque quando você se ajoelha na oração intercessória, você está se ajoelhando junto com Jesus. Por quê? Porque a palavra diz que ele vive para interceder. A palavra mostra para nós como se fosse o ministério único de Jesus no céu, interceder. Já pensaram nisso? A palavra diz que ele vive para interceder por nós. Então tem um mistério tão lindo, tão glorioso, quando você se ajoelha, porque você está ajoelhado ao lado de Jesus. E como é uma intercessão, e você está orando por uma pessoa que está precisando ou de salvação, vamos analisar isso, ou de libertação, Jesus está fazendo essa mesma oração. Então você está fazendo uma oração que Jesus está fazendo. É lindo, é maravilhoso. É lindo. Se você toma consciência disso quando ora, se o Espírito Santo imprime no seu coração esta realidade, você sobe a glória. Você sobe a glória. Então observe que a intercessão é você orar por outra pessoa. Eu acho que a coisa mais linda na intercessão é quando você se esquece dos seus problemas e ora pelos outros. Você está mergulhado em dificuldades, mas por um momento você esquece das suas dificuldades e olha para a dificuldade do outro. Isso é divino, isso é operação do Espírito, isto é amor. Interceder pelos outros. Você está numa classe de alunos, você vê aquela coleguinha ali que está tendo dificuldades. Quando você chega em casa, no momento da Senhor, abençoa aquela menina, aquela minha coleguinha.
ajude a vencer aquela dificuldade. Você intercede. Você sabe que uma coleguinha está com a mãe doente, às vezes a mãe está até para partir. Senhor, abençoa a minha, dê consolo, dê força para a hora que ela vai passar aquela dificuldade. Abençoa a mãe. Intercessão. E quantas pessoas estão à nossa volta e que precisam de intercessão, de oração? Via de regra, nós centralizamos em nós a oração. Mas o divino, o glorioso, o amor de Deus derramado nos nossos corações, nos leva a uma descentralização, onde eu deixo de ver eu e os meus, para ver o outro. Quando eu consigo estancar as lágrimas que choram por mim, para chorar pelo outro. Intercessão. Nós temos um exemplo magnífico de intercessão de Jesus na chamada oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 do Evangelho de João. Capítulo 17 do Evangelho de João tem os capítulos 15, 16 e 17, que é chamado os Santos dos Santos do Evangelho de João. É uma coisa linda, capítulo 15, 16 e 17. E no 17 Jesus faz a oração sacerdotal. Aí ele diz lá: não rogo somente por estes. Olha só, olha a oração de Jesus intercessória, olha a visão de Jesus. Eu não oro somente por estes que tu me deste, que eram os discípulos, mas eu oro por todos aqueles que hão de crer em mim. Irmãos, na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17, Jesus orou por mim e orou por você. Antes de eu nascer, eu rogo por todos aqueles que hão de crer em mim. Não vos peço, ele falando com o Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E eu fico pensando que Jesus orou pela unidade da igreja. Olha uma intercessão bonita para fazer, né? Para que eles sejam um. A oração sacerdotal, palavras de Jesus na oração sacerdotal, está lá. Para que eles sejam um, assim como sou um contigo. E ele diz, ó, para que o mundo creia. Irmãos, a igreja não entende, irmãos. A igreja não entende. Pode ter, por exemplo, um adultério na igreja, a igreja vai caminhar. Pode ter um cara que matou uma pessoa na igreja lá, a igreja vai caminhar. Mas se a igreja não tiver unidade, a igreja não caminha. De todos os pecados que a igreja comete, o maior pecado é contra a unidade, porque Cristo orou por esta unidade. E o que nós vemos dentro da igreja? Porque a pessoa ali, porque aquela é metida, porque aquela tem nariz empinado, porque aquela lá fala mal do outro, porque aquela lá é assim, aquele é assado. Irmãos, isso é antipatia, isso é desunião, isso é quebra de unidade. É que eu, como pastor, mais vejo. E vou dizer, é líder tendo antipatia de líder. Cidadão é líder de ministério e tem antipatia com um com o outro. Como é que a igreja pode ser abençoada desse jeito? Vamos criar vergonha. Senhores líderes de ministérios, vamos criar vergonha. All right.
Então, a oração intercessória. A intercessão de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ele intercede por nós, e ele pede que nós sejamos perfeitos em unidade, tenhamos unidade. E ele diz, é a unidade, olha, é Jesus quem diz, é a unidade que vai levar as pessoas a se converterem. Quando o pastor faz um apelo e não vem ninguém, então você, lá no seu banco, você fala, alguém aqui está com antipatia. Alguém aqui está olhando diferente para o irmão. Alguém aqui está deixando de amar o irmão, porque não vai converter. Porque, muito bom, eu saí do foco. Me perdoem. Mas isso é mania de... Isso é mania de profeta. Profeta tem que carcar a cabeça mesmo dos caras, porque senão não endireita. Então, vejam bem, a intercessão é você orar pelo seu coleguinha, é você orar pelo seu pai, é você orar pela sua mãe. Outro, anelos espirituais. O que são esses anelos espirituais? Vamos para a oração de Jesus, aquela oração básica chamada Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus e tal. Aí tem um anelo espiritual. Pode parecer uma súplica, mas é uma súplica com um desejo. Então, eu prefiro não chamar de súplica essa expressão de Jesus, venha a nós o teu reino. É um desejo de Jesus, que Jesus expressa, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É um anelo espiritual. É um desejo por um bem espiritual, por uma bênção espiritual, né? Às vezes ela se confunde um pouco com a súplica, mas no anelo espiritual você tem uma expressão assim de desejo. Senhor, eu quero ser santo, Senhor, eu quero ser santo, eu quero que tua santidade me envolva, Senhor. Eu quero experimentar da tua santidade. É um anelo espiritual. Quanto mais anelos espirituais tem uma oração, isto mais demonstra a agudeza da espiritualidade da pessoa que está fazendo a oração. Quanto mais anelo, Senhor, eu quero ser semelhante a ti. Um servo de Deus do passado, ele orava, Senhor, eu quero que o meu coração seja uma cópia de ti, quer dizer, um xerox. Eu quero que meu coração seja um xerox do teu coração, uma cópia, um anelo espiritual. E vocês percebem que nessa oração de Jesus, o Pai Nosso, ele começa, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O santificado seja o teu nome é uma oração, um louvor a Deus, um louvor ao Senhor, né? É uma espécie de louvor. Anelos espirituais. Agora coloque outra, a súplica. Súplicas. Bem, as súplicas, elas variam, elas são bem variáveis, e a súplica pode parecer uma coisa tão pequena, tão simples, como por exemplo, Senhor, me dá aquele emprego, ou Senhor, eu preciso, as minhas posses
não estão sendo suficientes para eu viver. Me abençoa no meu trabalho, dê novas alternativas. A súplica também pode ser por um filho. Senhor, abençoa meu filho, eu quero que tu salves meu filho. É súplica, que também pode ser uma intercessão. Mas são orações igual Ana, a súplica de Ana, que ela orou para ter um filho. Uma súplica, é um pedido. A súplica do cego Bartimeu: tem misericórdia de mim, filho, me cura, me dê a vista. Então nós temos, a súplica é uma coisa bem simples, mas a súplica, quando a pessoa vai avançando na oração, a súplica pode se tornar algo: Senhor, eu te suplico pela igreja, eu te suplico. Entra também uma parte, a súplica vai entrando na parte da intercessão. Eu te suplico para que a igreja seja mais unida, seja uma igreja mais fervorosa. Eu te suplico que a igreja, para aquele irmão, ore mais. Uma súplica mais elaborada, mais elaborada. Nós vemos uma súplica bem elaborada também no livro de Efésios. Eu acho que devem, se não me engano, alguém deve ter mencionado isso aqui nos comentários sobre a oração. Efésios capítulo 1, versículo 15, está uma súplica bem elaborada do apóstolo Paulo, profunda. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Olha a ação de graças aqui. Fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha aqui, ó. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de toda. Olha que súplica elaborada, né? Muito elaborada, muito rica esta súplica. Muito bem. E com isto, então, estamos então terminados. Aí o que nós havíamos proposto fazer, ok? Eu acho que o tempo já, né, Rodinei? Cadê o Rodinei? Rodinei, acho que já está no tempo de parar, porque vocês 9 horas, né? É 8h20 já, né? Hã? Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta bem? Não faz pergunta complicada que eu não sei. Vai. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer.
Muito bem. É evidente que se trata de uma paráfrase, não é? É uma paráfrase. Aí nessa paráfrase, eu creio que quem fez o tradutor forçou um pouquinho a barra aí em alguns pontos. Porque o ponto central que Jesus está tocando aí é o ponto, porque o que acontecia tinha as horas de oração. As horas de oração, se não me falha a memória, correspondia à nossa 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. E essas orações, esse é o contexto desse texto, e essas orações, elas eram feitas no templo. Tanto é que você vê o capítulo 3 de Atos, onde a palavra de Pedro e João subiam a hora da oração, a hora nona. A oração era feita no templo. Agora o fariseu, ele alegava que perdeu o horário da oração. Então eu não perdi o horário da oração. Esse é o histórico do texto. Eu perdi o horário da oração. Eu não fui lá 9 horas no templo, mas eu estou aqui na rua, e eu estou aqui orando aqui na rua mesmo. Olha como eu sou uma pessoa espiritual. Eu não fui no templo, eu perdi a hora, mas eu não estou deixando de orar. Então o que o fariseu fazia? O fariseu, e outra coisa, o que ele fazia? Ele ia inventando as coisas e falando uma porção de coisas ali, para que o pessoal ficasse vendo. Era uma espécie de teatro mesmo que ele fazia, para que o pessoal visse. Então era uma oração para as pessoas verem, e era uma oração também longa. Para quê? Para que o máximo de pessoas que passassem ali pudesse ver isto. Muito bem. Agora, eu não entrei numa situação a respeito da oração, algumas coisas a respeito da oração, não deu para ventilar tudo, mas a oração é um meio de você compartilhar, de você buscar a amizade com Deus. Na oração você busca uma amizade com Deus. É igual você quer, por exemplo, chamar uma pessoa à sua casa, para que você queira conversar mais e tal, e ali você faz um cafezinho, faz um chazinho, porque você quer se aproximar mais de uma pessoa. É igual as pessoas que fazem um churrasco no fim da semana e querem ter uma confraternização e falar mais. A oração corresponde a isso na vida espiritual. Eu separo aquele tempo e também fora daquele tempo, fora do meu horário também de estar a sós. Para quê? Para buscar o Senhor, para ter uma convivência com Ele. Convivência com Ele. Então é evidente que Jesus está tocando aí numa parte que é rudimentar da oração. Ele está ensinando a forma correta de orar, que deve ser uma forma privada, e outra coisa, também deve ser uma forma de humilhação, porque tem aquela oração do fariseu, que ora, graças a Deus, ó Pai, que eu não sou igual a esses publicanos, de humilhação diante de Deus. Então, a oração, ela pode parecer simples, e ela pode ser simples. Ela pode ser simples, como nós ensinamos aqui no primeiro domingo, aliás, no início, na abertura do retiro, sobre a oração relâmpago. A oração é uma oração relâmpago. Mas é evidente que você, na medida em que você vai convivendo com Deus, os assuntos vão mudando, porque Deus não vai falar sempre a mesma coisa para você, e nem você vai falar a mesma coisa com Deus. E é evidente que dentro desse processo de comunhão, você vai passar a conhecer melhor o seu interlocutor, se aprofundar mais naquilo que ele está passando para você, certo? Então, irmãos, a oração, então, o Márcio me ensejou a poder frisar este aspecto muito bonito da oração, que a oração tem que ser companheirismo, onde você busca Deus para... eu não coloquei aí, eu não coloquei isso aqui, mas muitas vezes na oração, quando eu vou orar, e isso é um aspecto importante, eu oro: Senhor, esse texto diz isso, me esclareça, eu quero um esclarecimento melhor sobre esse texto. Então a oração é algo rico, porque eu vou conversar com Deus até sobre sua palavra, até pedir para Deus uma iluminação do Espírito para aquela palavra, aonde então
ela tem que ela às vezes, há uma necessidade de um prolongamento nesta oração, às vezes até de você ter um descanso, um período de descanso, para depois recomeçar a orar. Mas aqui eu já estou falando isso aqui, vocês estão caminhando, vocês vão chegar lá um dia, né? Estou com 72, então vocês estão novos ainda, então vai demorar para chegar, né? Então é isso, a oração é algo de muito, olha, desprezar a oração é coisa séria. Porque desprezar uma oportunidade que Deus te dá de você conversar com Ele é uma coisa muito séria. Eu gostaria até de, só para terminar, eu gostaria, só um detalhe. Eu passei um mês orando a Deus: Senhor, eu quero me santificar, me ajuda, eu quero me santificar. Senhor, eu quero me santificar. E nada, Deus não falava nada para mim. Até que chegou um dia. Então esse dia são momentos assim preciosos que eu até tomo nota. Deus falou assim para ele: você quer se santificar? Você precisa conhecer minha ira. Aí o Senhor foi me mostrando Caim, Sansão, Acabe, Jezabel, Judas. Foi me mostrando todos os personagens do Velho Testamento. Porque para eu me santificar, eu tenho que ter o temor de Deus e o temor de pecar. Se eu não levar Deus a sério, e eu achar que eu vou viver na vida aí, bonitão, e nada vai acontecer comigo, eu não vou ter aquela gana, eu não vou ter aquele suor para me santificar, eu não vou procurar. Então, mas o clímax disso que Deus me mostrou foi quando ele chegou na ira dele sobre o seu próprio filho. Ah, meu filho, aquele que nem mesmo seu próprio filho o poupou. Então aquilo, sabe, aquilo me deixou meu coração assim como gelatina. A ira de Deus sobre seu filho, porque no seu filho estava meu pecado. Então eu tenho que conhecer mais de Deus, da ira dele, de como ele leva a sério a questão. Porque quando nós falamos em ira de Deus, nós temos que entender o seguinte: a ira de Deus é como se quando você come uma carne estragada ou uma comida estragada, e aquilo vai para o seu estômago, assim, seu estômago, né, fica ruim, você dá ânsia e você quer vomitar. A ira de Deus é isso, é a repulsa dele para com o pecado, porque ele é totalmente averso ao pecado. Então a ira dele é uma reação dele ao nosso pecado. Não é que ele é bravo, não é que ele é ruim, é que o pecado faz mal para ele, revira o estômago dele, ele quer vomitar. Por não ser quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Não é isso? Então, através dessa experiência que eu tive na oração, eu estou mostrando para vocês como a oração é algo dinâmico, onde quando nós vamos orar, nós podemos pedir para Deus até mesmo esclarecimentos sobre textos da palavra de Deus. E outra coisa, não era para eu estar falando nada disso, viu, Márcio? Você complicou minha vida hoje. Outra coisa, nesses momentos de oração, acontece muito comigo isto, porque o momento da oração é um momento de comunhão com Deus. Presta atenção, comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus é a comunhão do Espírito Santo com seu Espírito. Não é a comunhão de Deus com sua carne nem com sua alma, mas a comunhão do Espírito com seu Espírito. Então na oração, muitas vezes, você percebe a presença de Deus e a comunhão com Deus. E muitas vezes na oração, eu não falo nada, eu fico quieto. Por quê? Porque só fico desfrutando daquela presença de Deus, que traz alegria, que traz paz e que traz gozo. Então eu escrevi uma frase
nesse momento eu escrevi uma frase. E a frase que eu escrevi foi essa: Senhor, eu não me importo se tu não me falares nada, e também não me importo de falar nada para ti. Basta-me desfrutar da tua companhia, da tua presença. Então, irmãos, você quer crescer na oração? Não tem coisa mais linda do que isso, irmãos. Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague o acesso ao Pai. Não há dinheiro que pague. Mas é um aprendizado. Começa lá devagarzinho, né? Então, praticamente, eu comecei a orar quando aprendi a orar. Comecei a aprender a orar quando eu tinha a idade de vocês, 16, 15, 16, 17 anos, quando eu aprendi a orar. E de lá para cá, gostei. Criei gosto. Então, passei a praticamente, eu uso várias alternativas para orar, vários meios, vários recursos. Não dá para falar tudo aqui, tem muito mais coisa para falar sobre a oração, porque a oração é algo que eu tenho me dedicado muito. Não só, esqueci de falar da oração de guerra, né? Põe aí, só não vou nem falar a oração de guerra. Não vai dar para falar, para entrar nela, a oração de guerra. Então, irmãos, o que acontece? Acontece que você vai aprendendo. Então, eu tenho onde eu tenho livros, onde eu encontro alguma literatura sobre oração, eu adquiro, leio, estudo. Então, é uma dedicação de anos. Então, vocês não vão querer chegar num ponto lá em cima sem ir seguindo os degrauzinhos aqui embaixo. Agora, vocês que são novos, eu aconselho vocês a começarem desde já. A oração é uma escola, e é uma escola que você tem com Jesus, e é Jesus que é o mestre desta escola, e Ele vai ensinar para vocês, vai dar dica para vocês para orarem, vai ajudar vocês a orarem, e vocês vão se enriquecer muito, se vocês aceitarem esse desafio de orar em todo o tempo. Amém?